Pois bem, eu sou o professor Nelson e este é o módulo 3 da BNCC. Hoje nós vamos tratar da BNCC sobre a educação infantil. E a BNCC sobre educação infantil nós dividimos em duas partes. Hoje vamos tratar da primeira parte. Lembrando a vocês, educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E ela começa para a criança no nascimento e vai até aos 5 anos e 11 meses. Sempre deve ser no período diurno e é previsto na Constituição Federal como um direito social. A matrícula é obrigatória para crianças que completam 4 anos até 31 de março do ano em que correr a matrícula. A frequência na educação infantil é obrigatória, mas não é um pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Gostaria de agora fazer algumas considerações com vocês. Vamos ver o seguinte. Em dezembro de 2009, foi publicada a Resolução 5 do Conselho Nacional de Educação, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E mais tarde, o próprio Conselho Nacional definiu também a BNCC. Então, normalmente surge a pergunta, Resolução número 5 do Conselho Nacional, que fixou diretrizes, e a BNCC, elas continuam ou uma delas foi anulada? Não, as duas continuam funcionando de forma paralela. Para vocês terem uma ideia, nas diretrizes nacionais para a educação infantil, concepção de educar e cuidar são indissociáveis, na BNCC também. Por quê? Porque, por exemplo, num caso de uma criança pequena, um bebê, por exemplo, trocar, isto é cuidar ou é educar? Eu diria para vocês, são os dois. Uma coisa também importante vocês se lembrarem é o seguinte, quando estudamos a BNCC da educação infantil, tem uns termos que aparecem sempre. Por exemplo, os eixos estruturantes. Eles, na prática, eles norteiam toda a BNCC referente à educação infantil. E os eixos estruturantes são as interações e as brincadeiras. Por quê? Na educação infantil, brincadeiras e interações são duas coisas que trabalham juntas. Por exemplo, uma criança, nas suas interações, ela está aprendendo e ela está se desenvolvendo. Uma outra coisa que é bastante interessante a gente ver, lá nas diretrizes está definido o que é uma criança. Afinal, o que é uma criança? Criança é um sujeito histórico e de direitos, mas ainda completando, nas suas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia, ela constrói a sua identidade pessoal e coletiva, mas ela brinca, imagina, fantasia, e com isso, ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Lembrando a vocês, o que é BNCC? A BNCC é um documento que define as aprendizagens essenciais em toda a educação básica. Mas se a gente pegar aqui na educação infantil, define as aprendizagens que devem ser desenvolvidas na educação infantil. Obrigatórias. Se são obrigatórias, todas as escolas deverão desenvolver as mesmas habilidades, mas não pode ser menos que essas, pode ser mais. É um documento que orienta o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades essenciais para crianças, começando lá nos bebês. E as aprendizagens essenciais, elas compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos
quanto ainda vivências que promovem aprendizagens. A BNCC da educação infantil, ela está estruturada em direitos de aprendizagens e campos de experiências. Então, em vez de nós termos aí áreas de conhecimento, nós temos campos de experiências e, logicamente, os direitos de aprendizagens que são desenvolvidos nos campos de experiências. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão desenvolvidos, ou melhor, organizados de uma forma sequencial em 3 grupos por faixa etária, considerando as características de desenvolvimento da criança. Mas eu diria para vocês, não se deve considerar esses grupos por faixa etária de forma muito rígida, não. Porque existem as diferenças individuais. Por exemplo, existe primeira etapa lá, primeira parte lá, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Depois as crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses, começa em 1 ano e 7 meses e vai a 3 anos e 11 meses. E depois as crianças pequenas que começam nos 4 anos e vão até 5 anos e 11 meses. A BNCC define aprendizagens divididas aí por grupos assim. E vejam bem, a BNCC define inicialmente os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. São 6 direitos previstos lá na BNCC, que devem ser desenvolvidos em toda a educação infantil. O primeiro é conviver com outras crianças e adultos. Segundo, brincar diariamente de diversas formas. Terceiro direito, participar com adultos e outras crianças. Quarto direito, explorar movimentos, gestos, sons, formas. Quinto direito, expressar, mas vejam bem, como sujeito dialógico e conhecer-se e construir a sua identidade pessoal, social e cultural. Esses direitos, eles são desenvolvidos, em vez de ser por áreas de conhecimentos, como já trabalhamos assim, eles são desenvolvidos em campos de experiências. E os campos de experiências são 5. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos de experiências nós iremos desenvolver no próximo vídeo. Agora, como garantir os direitos que nós vimos lá? Por exemplo, aqueles 6, né? Conviver com outras crianças e adultos, em grupos pequenos, também em grupos grandes, ampliando o conhecimento de si e do outro, descobrindo as diferenças que existem entre as pessoas. Nesse processo de convivência, pode ser utilizado jogos, porque jogos têm a convivência em grupo e eles aprendem a respeitar regras. Pode-se trabalhar também em organização do ambiente de refeições, onde existe a participação dos alunos, em brincadeiras com interações com colegas, realização de tarefas em grupos. O segundo direito é o brincar. Brincar, mas não é de vez em quando, brincar diariamente, de diversas formas, com seus pares, pode ser crianças, pode ser com adultos também, porque aí eles desenvolvem os seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade e suas experiências emocionais, corporais, cognitivas, sociais e de relacionamento humano. Brincadeiras são essenciais, mas sempre de forma planejada pelo professor, na rotina das crianças, sempre com viés pedagógico. O terceiro direito é o participar.
mas participar de uma forma ativa com adultos e outras crianças, inclusive no planejamento de gestão da escola, desenvolvimento de atividades propostas pelo professor, possibilidade deles fazerem escolhas e brincadeiras de materiais, de ambientes onde vão trabalhar. Um exemplo bastante clássico, recomendado por especialistas, é a construção de casinhas de brinquedo. O professor separa o material e orienta os alunos e deixa os alunos a trabalharem, tomarem suas decisões. Esse é o momento que o professor deve permitir que os alunos participem das decisões. Quarto direito é explorar. Explorar movimentos, gestos, som, formas, texturas, cores, palavras, emoções, relacionamentos. E é fundamental permitir que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Nesse ponto está sendo desenvolvido também a autonomia da criança. Além de exploração de elementos concretos, é bom que as crianças também explorem músicas e histórias, por exemplo. Criem momentos de reflexão a partir de observações e escuta. O quinto direito é expressar. Um trabalho bastante produtivo são as rodas de conversa, onde as crianças podem expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, dar opiniões, fazer questionamentos. Isso é de grande importância para o desenvolvimento da criança. É importante que essas situações sejam frequentes. Outro recurso essencial é a criação de momentos de fala, nos quais ambas as partes escutam e se expressam. E o sexto e último direito de aprendizagem é o conhecer-se. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, mas constituindo uma imagem positiva de si e do grupo que ele pertence nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas. É importante que o professor ajude que os alunos se percebam, aprendam a descobrir do que eles realmente gostam. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se neste canal, ative lá o sininho, compartilhe com seus amigos. No próximo módulo faremos a conclusão da educação infantil. Obrigado pelo seu apoio e eu fico por aqui.